E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, estou a professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias e neste nosso momento de estudo já trago para vocês exercícios comentados dentro, né, do assunto que já estamos estudando algumas aulas. No caso, desde o comecinho nós estamos falando da teoria de conjuntos. E esse estudo, né, tem definições, tem exemplos. Nós fizemos um parêntese nesse estudo justamente para apresentar para vocês os conjuntos numéricos, no caso, os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais e, claro, eu não podia esquecer do conjunto que carrega a letra mais bonita do alfabeto. Qual será, gente? Conjunto dos números reais, claro, né? E deixo bem claro para vocês que não acaba nele. Claro, você lá na terceira série, com o professor maravilhoso Maroni, tá? Você vai estudar também o conjunto dos números complexos. Aí sim nós fechamos esse estudo de conjuntos numéricos. Renata, mas por que só lá na terceira série? Porque somente lá vai ter motivo para nós ampliarmos esse conjunto que até então estamos trabalhando com ele, que é o conjunto dos números reais, tá? Todo o assunto que nós estamos estudando e iremos estudar na primeira série e na segunda série do ensino médio são suficientes para esses assuntos o conjunto dos números reais. E aí, né, lá na terceira série, você vai perceber a necessidade, mais uma vez, de ampliação do conjunto, para que você, então, consiga resolver alguns exercícios específicos dentro da matemática, tá? Mas não se assusta. O nome é meio esquisitinho, conjunto dos números complexos, isso de complexo só tem o nome. E você vai aprender com o professor Maroni o porquê, tá? Meu objetivo aqui é apresentar para vocês exercícios, né, comentar exercícios com vocês dentro do assunto que nós estamos estudando. Renata, que assunto é mesmo? Teoria de conjuntos. Eita, Renata, eu não lembro, esqueci, sei lá. Passou assim, eu não fiz o registro da aula. E agora? Agora eu te digo para tu ir lá no nosso canal oficial, Plataforma Gonçalves Dias, no YouTube, e lá tu tens acesso a todas as aulas. Além disso, claro, nós temos a nossa página, né, na internet, que está sendo muito bem e carinhosamente construída para você, com todo o conteúdo que vai ficar lá disponível, tudo organizadinho, por disciplina, por série, conteúdos, tudo lá com os tópicos para você identificar com facilidade. E lá tu tens acesso, tá? O layout da página tá lindo, tá tudo perfeito, muito bem organizado para você, ao alcance de um clique, né? Chegou lá, deu um cliquezinho, deu play quantas vezes você quiser, tá lá à tua disposição, tá bom? Então, já fiz, claro, a propaganda, até porque eu assisto as aulas dos meus colegas, eu não vou ficar para trás, né, nos conteúdos, eu preciso desses assuntos, para não estar falando besteira aqui para vocês, né, quando precisar. E vamos agora falar dos exercícios. Bom, primeira questão, olha só. Eu tenho, já a questão já me diz a quantidade de elementos da união entre os conjuntos A e B. Ele já me informou que isso vale 14. Me diz também que o número de elementos do conjunto A é 10 e o número de elementos do conjunto B é 9. Olha o que está sendo pedido para a gente. Justamente o número de elementos da interseção entre os conjuntos A e B. Gente, na aula anterior nós vimos essa relação. Nós aprendemos que eu posso, né, tem uma relação matemática, uma formulazinha que reúne todas essas informações aqui. E que relação é essa, Renata? Bom, a relação é esta aqui, ó. Número de A união B é igual a número de A, de elementos do conjunto A. Quando eu falo número de A, é que fique bem claro. Eu estou me referindo ao número de elementos que pertencem ao conjunto A. Mesma coisa, ó, número de B, número de elementos que pertencem ao conjunto C. Então, por sua vez, número de A inter C, número de elementos que fazem parte dos dois conjuntos simultaneamente, tanto A quanto B, tá? Então, olha, o problema, eu já tenho agora todas as informações e o que eu vou fazer? Apenas substituir. Eu posso, inclusive, se quiser, tá? Só isolar justamente o que está sendo solicitado, se eu quiser. No caso, ó, eu só trouxe essa informação que está no segundo membro, após a igualdade, tá? Tá negativo, então trouxe para o primeiro membro, mudou de sinal, tá? E esse aqui, ó, que estava no primeiro membro, mandei lá para o segundo. E mais uma vez, ó, mudou de membro, mudou de sinal. Renata, mas se eu não quiser fazer isso, eu vou conseguir encontrar a resposta? Vai. Nesse caso aqui, é só para que fique bem claro para você que o nosso objetivo é justamente, né, já identificar de forma bem simples, bem clara, bem direta, quem é o número de A inter B, que foi justamente a perguntinha, tá?
tá? Vamos fazer as substituições agora. Quem é número de A? Número de A é 10, número de B, 9 e a interseção, 14. Tá? Então, fazendo essas substituições, não esqueça que tem aqui ó, o sinalzinho de menos, tá? Você justamente tira, subtrai essa informação para que não seja contado em duplicidade, tá bom? Então, 10 mais 9, 19 e 19 menos 14 dá quanto? 5. Pronto. Concluímos aqui dando o objetivo da questão, que é justamente identificar a quantidade de elementos que fazem parte da interseção entre os conjuntos A e B. No caso, são 5 elementos que fazem parte, tá bom? Essa foi a nossa primeira questão e vamos passar logo para a segunda. O enunciado dela diz o seguinte, ó. Uma prova com 2 questões foi dada a uma classe de 40 alunos. 10 alunos acertaram as 2 questões. 25 acertaram a primeira questão e 20 alunos acertaram a segunda questão. Quantos alunos erraram as 2 questões? Veja que aqui agora ó, a pergunta não está mais relacionada à união e interseção. A pergunta, quantos erraram, está associando para nós ao complementar, tá? Por que complementar, Renata? Gente, se ele já me disse o total de alunos, ele já me disse quantos acertaram cada uma e também, né, eu vou conseguir identificar quantos acertaram simultaneamente as 2, a questão está me pedindo os que erraram. Se erraram, pronto, errou não é acerto, é erro. Então, nesse caso aqui, eu vou associar ao complementar, tá? Então, aqui só para organizar os conjuntos dados, já que eu tenho 2 perguntinhas, A vai ser a quantidade de alunos que acertou a primeira perguntinha, né? No caso, a primeira questão. B, os que acertaram a segunda questão. E aqui, a classe tem quantos alunos? 40. Isso é informação importante, tá? Então, o meu objetivo é justamente descobrir quem não acertou nenhuma das 2. E como é que eu faço isso? Inicialmente, o diagrama para você entender, tá? E aqui eu chamo a tua atenção para que você não ache que nós não colocamos as informações da forma correta. Vou voltar aqui o slide, ó. Foi dito que 10 alunos acertaram as 2, tá? Aonde está esse 10? Bem aqui, ó. 10 acertaram as 2. Foi dito lá também que 25 acertaram somente a primeira. Renata, por que tu botou 15? Gente, confere para mim a quantidade de elementos que tem somente no conjunto A. Eu tenho 15, mas o conjunto A é tudo isso aqui, ó. Então, eu tenho 15 mais 10. E 15 mais 10, quanto é que dá, meu povo? Não é 25? Então, certinho com a informação que foi passada na questão. A mesma coisa para a segunda questão. Lá foi dito que foram 20 alunos que acertaram a segunda questão, não foi? Então, cadê esses 20? Ora, 10 mais 10. É só você perceber, tá, que eu não posso colocar 20 aqui, porque se tem elementos na interseção, e eu simplesmente botar o 20 aqui, vai ultrapassar a quantidade que foi dita. Então, eu tenho sempre que tomar o cuidado, tá, de fazer as minhas continhas de maneira que fique certinho com o que foi dito no enunciado. Porque se você colocar simplesmente 20 aqui e 10, o que está me dando a entender? Está me dando a entender que para a segunda questão, 30 pessoas tinham acertado. E o problema não disse isso. O problema disse, está bem claro, ó. 20 acertaram a segunda questão, tá? Então, muito atento, porque sim, eu preciso fazer uma continha de menos para poder identificar essas informações, tá? Bom, e essa continha aqui, Renata? Da onde saiu? 40 menos 15 menos 10 menos 10. Da onde tu tirou essas informações? Lembra que ele disse o total de alunos? 40. Por que eu estou tirando 15, 10 e 10? Justamente porque essas informações estão associadas aos acertos. E no problema, ele pediu para nós o quê? Erros. Não foi assim que ele pediu? Então, eu preciso do total de alunos tirar todo mundo que acertou. Nesse caso aqui, eu já tenho como informação 5, tá? E agora, ora, 5 alunos foram os que erraram as 2 questões. Por quê? Se eu tenho 40 no total, tirei 15 que acertaram exclusivamente a primeira, tirei 10 que acertaram tanto a primeira quanto a segunda, tirei os outros 10 que acertaram exclusivamente a segunda, sobrou só quem errou, não é verdade?
E é justamente esse o objetivo da questão, dizer a quantidade de alunos que erraram as duas questões. Pronto, gente, já encontramos a resposta. Então, lembra do que eu te disse na aula anterior? Se você não assistiu ou não prestou atenção, o que eu falei lá nessa aula? Para você sempre optar por responder usando o diagrama. Por que disso, gente? Ora, quando você faz todas as continhas no diagrama, você esclarece tudo que tem para esclarecer. Mas, Renata, onde é que eu ia botar esse 40? Bom, tem gente que bota o 40 bem aqui em cima desse retângulo. Quem é esse retângulo mesmo? Conjunto união. Tá? Então, tem gente que bota o 40 aqui em cima desse retângulo e alguns, né, você vai ver também, inclusive, nos livros ou nos exercícios em geral aí que você pode encontrar pela internet ou qualquer outro material, você vai perceber que esses 5, essa informação aqui que nós acabamos de achar, aparece geralmente aqui, ó, nessa região, fora dos conjuntos mencionados, justamente para você perceber que no nosso caso aqui, como a questão envolve problemas e acertos, quem está fora dos acertos significa que são erros, tá? E foi justamente o objetivo da questão, tá bom? Tranquilo? Vamos agora, então, passar para mais uma questão. Acompanha comigo o enunciado. Diz o seguinte: se n de A é 18, n de B, 23, e também eu tenho o número da interseção entre A e B, que é 7. O que a questão quer? Ora, que é justamente o número da união entre A e B. Gente, mais uma vez, aquela relação que nós aprendemos está sendo usada. E o que a gente vai fazer? Apenas substituição. Só isso. E qual é mesmo essa relação? A relação está aqui posta, para você não esquecer. Número de A união B é dado por, é igual a número de A, número de elementos do conjunto A, somados ao número de elementos do conjunto B, subtraindo o número de elementos que fazem parte da interseção entre os conjuntos A e B. Aqui, gente, mais uma vez, igualzinho lá na primeira questão, substituição direta, tá? E aqui, ó, como ele já está me pedindo justamente o número de elementos da união, pronto, eu não preciso nem fazer um ajuste aqui nessa relação. Olha como ficou. Número da união entre A e B é dado por 18, que é o número de A, somado com o 23, que é o número de B, e não esqueça, é necessário subtrair a quantidade que tem lá na interseção, no caso 7. Fazendo as continhas, 18 mais 23 dá 41, e 41 menos 7 tem como resposta o 34. Prontinho. Mais uma resposta identificada aqui dentro do uso da aplicação dessa relação que traz para nós a informação da quantidade de elementos da união entre dois conjuntos dados. Veja, quando eu falo, união entre dois conjuntos dados, claro, você aprendeu que isso se amplia para 3 conjuntos, 4 conjuntos e por aí vai, tá? Aqui, no caso, nós estamos até então trabalhando com 2 conjuntos, tá? Mas isso é perfeitamente ampliável e aplicável para demais quantidade de conjuntos envolvidos, tá bom, gente? Vamos passar para mais uma questão? Olha só o enunciado. Perceba que agora eu tenho um enunciado com mais informações. Então, vamos ficar atentos para garantir que você está entendendo o que o problema passa para nós de informação e o que ele solicita para nós, tá bom? Vamos para a leitura. Diz o seguinte: em uma pesquisa com 83 pessoas sobre programas de televisão, 41 responderam que gostam do programa A, 56 que gostam do programa B e 7 que não gostam de nenhum deles. Quantos pesquisados gostam de ambos os programas? E agora? Perceba que aqui eu tenho, foi dito para mim a respeito do total de pessoas, tá? De gostos em relação a programas e quantidades específicas, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou definir, como letrinha A, conjunto a quantidade de pessoas que gostam do programa A. Vamos definir também, por B, a quantidade de pessoas que gostam do programa B. Vamos definir a interseção B justamente como aquele quantitativo de pessoas que gosta do programa A e do programa B. Por isso é que eu falo aqui, ó, ambos os programas, para que você entenda que interseção, conectivo e, tá? E. Também vamos definir a união B como aqueles que gostam ou do programa A
ou do programa B. E, ó, a partículazinha aqui, ó, o ou, tá? O que a questão perguntou mesmo? Ele quer justamente ambos, tá? Para ambos, ele está me solicitando a quantidade de pessoas, a quantidade de elementos que faz parte desse conjunto aqui, ó, que é a interseção. Então, nosso objetivo é identificar o número de A interseção B, tá bom? Vamos lá, então. O que a gente tem de informação? Nós temos, né, o número da união, que é dado por 87 menos 3. E isso traz para nós como resposta 76, tá? Temos também aquela relação completa. Número de A união B é número de A mais número de B menos o número de A interseção B. Agora, gente, eu vou fazer substituição, tá? A união nós já temos, né, que é o 76. Nós temos também o número de A, né, 41. Foi dito para nós no problema o número de elementos que gostam do programa B, né, que no caso deu o 56, e claro, o nosso objetivo é justamente identificar o número de pessoas que gostam dos dois programas, o A Inter B. Vamos aqui, né, só reorganizar essa escrita, que no caso nós faremos o 76 menos, ou melhor, perdão, 41 mais 56, que dá 97, e isso menos o 76. Renata, por que mudou aqui? Tá, vamos explicar. Estava negativo, veio para o primeiro membro, ficou positivo. Essa soma aqui, ó, 41 com 56 dá 97. E o 76 que estava lá no primeiro membro, mudou de membro, portanto, mudou de sinal. Ok? Então, agora sim, dando continuidade ao nosso cálculo, que é apenas, né, o resultado dessa subtração aqui, no caso, o 97 menos o 76, que tem como resposta para nós o 21. Quem é esse 21 mesmo? Ui, perdão. Quem é esse 21 mesmo? Olha lá, ó, que ele pediu para nós, justamente a quantidade, né, que gosta de ambos os programas. Gente, repito para vocês, a gente está aqui, né, acostumando com a relação, no caso, esse 21 que nós acabamos de achar é a quantidade de pessoas que gostam de ambos os programas, mas você poderia ter reduzido todas essas linhas de cálculo aqui se você só colocasse lá no diagrama, tá? É mais prático. Por que eu estou mostrando para vocês com as linhas de cálculo? Justamente para você ir se acostumando. Para dois conjuntos, a linha de cálculo resolve. Você lá substitui tudo bonitinho com a relação, tudo direitinho. Mas quando você percebe que essa quantidade de conjuntos aumenta, essa linha de cálculo também aumenta. Então, para você não confundir valores, é interessante que você também responda através do diagrama, tá bom? Temos mais uma questão e essa próxima questão diz o seguinte, olha só. Em uma cidade são consumidos dois produtos, S e P, sendo S um tipo de sabonete e P um tipo de perfume. Uma pesquisa de mercado sobre o consumo desses produtos levantou os seguintes dados. Então, veja, aqui nós temos na primeira linha, né, os produtos e na segunda linha justamente a quantidade de consumidores que faz uso desses produtos. Faz uso ou não, tá? Então, no caso do produto S, eu tenho 210 pessoas que consomem. P, 180. Ambos, 50. E nenhum dos dois, 40. Olha o que a pergunta traz para nós como informação, o que ela solicita, na verdade. Quantas pessoas foram consultadas nessa pesquisa? Gente, bem aqui, né, chama a tua atenção para essa tabela, porque ela vai nos auxiliar a encontrar a nossa resposta, tá? Tanto que ela foi repetida aqui. Veja, aqui, quero chamar a tua atenção para esses produtos, o S e o P, tá? Justamente porque para esta questão, agora a gente vai responder com o diagrama. Então, né, tenho aqui um diagrama. E, inicialmente, o que eu vou colocar de informação? Qual é a primeira informação que eu coloco nele? Bom, dados aqui esses dois conjuntos S e P, eu vou começar colocando justamente a informação que é comum a ambos os conjuntos. Quem é a informação comum? O 50. Está justamente no espaço reservado para a interseção. E depois, agora é o momento de fazer continha.
tá? Olha só como ficou. Por que que ficou o 160 aqui? Ora, o S era 210, mas já tem 50. Então, eu precisei tirar os 50 que já existia para poder encontrar esse 160 aqui. Por quê? Porque na soma eu volto para o mesmo 210, a mesma coisa para o outro, tá? Uma vez que eu já coloquei, inclusive, quem não consome nenhum dos dois, para eu dizer o conjunto união é só somar todo mundo, tá? Que é justamente isso que nós estamos fazendo. Ó. 160, 50, 130 e 40. Somei, deu 380. E aqui sim, nós podemos afirmar que a quantidade de pessoas que foram consultadas deu 380. Espero que vocês tenham compreendido. Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!